Oi, meus amores, professora Juliana aqui. Espero que vocês estejam bem, em casa, saudáveis. Infelizmente, nós temos que nos separar por um período, né? Por conta da pandemia do Covid-19, então estamos aí com uma distância já há alguns dias, decisão do governo, né? Então estamos cumprindo a nossa quarentena. Espero que você também esteja em casa cumprindo a sua, né, para cuidar de você, da sua saúde e dos seus. Bom, pensando em diminuir essa distância, né, que nos foi imposta por esse vírus, a gente pensou aqui no pessoal do direito em gravar para vocês videoaulas, né? Então, a primeira videoaula que eu vou gravar é aqui para a turma de Direito do Trabalho 2, tá bom? Para tentar aproximar a gente, ainda que seja de forma online, né? E tentar facilitar a compreensão de vocês em relação às nossas aulas, que não podem parar, não é verdade? Então, eu vou disponibilizar para vocês lá no AVA a videoaula que eu estou gravando agora, vou disponibilizar todo o material que a gente vai trabalhar aqui juntamente com a videoaula, vou disponibilizar algumas matérias relacionadas ao nosso tema, que vocês podem ver aí que é greve, e alguns exercícios de fixação. Esse exercício de fixação, os senhores me devolverão quando a gente voltar às aulas, que espero que seja em breve, porque eu estou morrendo de saudade de vocês, tá? Olha só, para começar então a nossa aula aqui de Direito do Trabalho 2, eu pensei, dentre, né, as matérias, os tópicos que nós temos no nosso plano de ensino, eu pensei um tópico de direito coletivo do trabalho. E resolvi falar com vocês um pouquinho de greve. Então, olha só, importante que a gente lembre que o nosso direito do trabalho 2, ele é dividido em direito individual, e nós estávamos estudando até então o direito individual, quando nós estudamos salário, remuneração, salário in natura, formas de pagamento, verbas salariais, verbas indenizatórias. Até aí nós estávamos estudando direito individual do trabalho, ou seja, aquele direito que trata das relações entre empregado e empregador, relações individuais. Agora, nós vamos pausar um pouquinho o direito individual e eu vou conversar com vocês sobre um tópico que é de competência do direito coletivo do trabalho, tá? Só para relembrar, o direito coletivo do trabalho, ele não tem na faculdade, né, uma matéria autônoma para ele. Então, ele tem alguns tópicos inseridos no nosso direito do trabalho 2. E o direito coletivo, como eu já disse para vocês lá na nossa primeira aula, ele é aquele que trata das relações coletivas de trabalho. Então, quando nós falamos de sindicatos, sindicatos de empregado e de empregadores, quando nós falamos de acordos e convenções coletivas, que são os institutos entabulados entre sindicatos e empresa, nós estamos falando de matérias que estão no âmbito do direito coletivo, tá? E a greve também é uma matéria que está inserida no direito coletivo do trabalho. Ninguém viu na vida um trabalhador só fazer greve e essa greve ser eficaz, né? Então, quando a gente fala de greve, a gente fala de uma coletividade, né? De um sindicato, de uma categoria representada. Então, a greve também é uma matéria que está dentro de direito coletivo de trabalho. Então, achei que é um tema mais leve, mais gostoso, de mais fácil compreensão por meio da videoaula e que nós trataríamos lá no final do semestre, então eu dei uma adiantada, a gente dá uma pausa no direito individual e a gente vai falar um pouquinho de greve, tá bom? Olha lá, eu coloquei aqui para vocês algumas disposições gerais sobre greve, né? Coloquei aqui informações que eu retirei do nosso livro do Godinho, né? E vou começar a falar sobre a greve. Olha só, esse nome greve, ele vem
é de origem francesa. Existe uma praça ali perto do Rio Sena que chama Place de Grève, não sei se é assim que fala, né, porque não falo francês, mas antigamente os trabalhadores se reuniam ali para conversar, para falar, né, falar sobre as suas questões trabalhistas, prever paralisações, e essa praça que tinha esse nome porque era ali na beira do rio e o rio trazia muitos gravetos, né, acabou dando o nome para esse instituto que nós temos hoje, né? Então, para a Place de Grève, nós temos aí a greve, né? Daí que vem o nome. Mas, né, fora isso, é importante que nós saibamos o quê? Fundamentação legal da greve. A greve, meus senhores e senhoras, já foi, no nosso ordenamento jurídico, considerada crime. Veja você, era considerada crime. Hoje em dia, nós temos previsão constitucional e a greve é considerada um direito, tá? Então, o artigo 9º da Constituição consagra a greve como um direito. Olha lá o que escreve o artigo 9º da Constituição. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Olha só, é direito, a greve é um direito. Vamos pensar um pouquinho. A greve, ela é uma forma de resolução de conflitos, né? E ela é uma forma de autotutela. Lembram lá das aulas de teoria geral do processo, quando vocês estudaram as formas de resolução dos conflitos? Uma dessas formas, se não a primeira, era a autotutela. Vamos relembrar o que é a autotutela? A autotutela nada mais é do que a utilização da força por uma das partes para submeter ou para fazer prevalecer os seus interesses em detrimento dos interesses da outra parte, não é isso? E aí vocês devem lembrar que a autotutela, em regra no nosso ordenamento jurídico, ela é proibida, né? Regra geral, existem as suas exceções. Vamos lembrar algumas? Legítima defesa, né? A legítima defesa é uma exceção, você pode utilizar a força numa medida razoável para impedir algum mal que pode ser feito a você. Então, a legítima defesa é um exemplo de autotutela permitido no ordenamento jurídico. Assim como o desforço físico imediato, que seria uma legítima defesa da propriedade, da posse, né? Assim como o penhor legal, aquela história de que o hóspede que não paga a conta do hotel, o dono do hotel pode reter as suas bagagens, né? Penhor legal. Então, são algumas formas de autotutela que são possíveis no ordenamento jurídico. Ok, a greve não deixa de ser uma forma de autotutela, né? Uma pressão, a utilização da força. A força, nesse sentido, ela não precisa ser só física. Inclusive, você não pode usar força física na greve, né? Você pode ter outros tipos de utilização de força. Pode ser a força econômica, intelectual, enfim, a força de paralisar os trabalhos, fazer uma pressão no seu empregador. Então, a greve não deixa de ser uma forma de resolução de conflitos por meio da autotutela autorizada no ordenamento jurídico, inclusive pela nossa Carta Maior, pela Constituição. Então, aqui no artigo 9º, nós temos o aval constitucional estabelecendo que hoje a greve é considerada, então, direito. Além do artigo 9º da Constituição, nós temos a Lei de Greve. A Lei 7783 de 89 é o nosso diploma que prevê não só o conceito, mas todos os requisitos para deflagração desse movimento. Então, além da fundamentação da Constituição Federal, nós temos uma lei específica de greve, que é a Lei 7783. Essa Lei 7783, ela já traz ali no artigo 2º um conceito de greve, né? E diz que a greve é a suspensão coletiva,
obviamente, né? Eu não tenho greve realizada por uma só pessoa, temporária e pacífica, total ou parcial, da prestação pessoal de serviços ao empregador. Então, olha só, muito importante que vocês lembrem que a greve, primeiro, é suspensão do contrato de trabalho, é coletiva, é temporária e é pacífica. Eu não posso utilizar armas, eu não posso utilizar da força do murro, né, para resolver os meus problemas por meio da greve, tá bom? Então, aqui nós temos o conceito. Olha só, quando nós falamos em greve, nós temos também algumas figuras que são próximas à greve, né, que são muito parecidas. Eu vou citar algumas aqui para vocês que eu acho interessante. Olha só, Operação Tartaruga, né? Quem mora em cidades que possuem, por exemplo, metrô, essa Operação Tartaruga, ela é muito utilizada. Nós vamos ver já já que existem algumas atividades que são consideradas atividades essenciais e que não poderiam fazer greve ou que deveriam respeitar um mínimo, uma porcentagem mínima de operacionalização para que o serviço não pare, né? E aí, o transporte público seria uma dessas atividades. Mas a operação tartaruga é quando você não paralisa totalmente a atividade, mas você diminui muito o seu ritmo. Também é uma forma de fazer uma pressão em face do seu empregador. Não constitui uma greve propriamente dita, que é uma paralisação, mas uma redução de produtividade para também gerar ali uma tensão e fazer com que o empregador sucumba ou melhore aí as condições de trabalho do pessoal que faz a greve, né? Nós temos aqui também a greve de braços caídos ou cruzados, que é a greve branca, é aquela que o empregador ele comparece ao local de trabalho, mas ele cruza os braços, né? Para lá na frente da máquina dele, fica com braços cruzados e não trabalha. A greve selvagem, que é aquela greve que não observa em nada a legislação, não tem o apoio do sindicato, não é realizada com observância dos preceitos legais, é uma greve totalmente ilegal, tá? Então, aqui eu coloquei vários exemplos de tipos ou figuras próximas de greve que vocês podem ler aí a título de exemplo, né, ou de curiosidade em casa com mais calma, tá bom? Tudo bem? Olha lá, natureza jurídica e fundamentos. Já falamos que a natureza jurídica da greve hoje é de direito fundamental de caráter coletivo, tá lá no artigo 9º na Constituição, tá? Forma de autotutela e nós temos também o objeto da greve, né? Instrumento de pressão. A greve é um instrumento de pressão que visa propiciar ao trabalhador o alcance daqueles objetivos, seja o objetivo melhoria das condições de trabalho, melhoria salarial, observação de um acordo previamente entabulado que não está sendo cumprido. Então, a greve tem por objeto todas essas questões, ok? O artigo 14 da Lei da Greve fala o seguinte para nós: olha, a greve ela não poderá ser deflagrada na vigência de uma convenção, de um acordo coletivo ou uma sentença normativa. O que isso quer dizer? Olha só, a greve ela não poderá ser realizada se a sua categoria estabeleceu anteriormente com o empregador um acordo ou uma convenção coletiva que está em vigência e está sendo observado, tá? Ou então uma sentença normativa. O que é uma sentença normativa? É aquela sentença do juiz que estabelece um ponto final para um conflito coletivo,
né? E nessa sentença, obviamente, que os tribunais, os desembargadores responsáveis por essa sentença vão estabelecer ali condições de trabalho a serem observadas. Então, se eu tenho a vigência de uma convenção, de um acordo, de uma sentença normativa que advém, né, de uma negociação, esses diplomas, eles impedem que você deflagre uma greve. Caso a greve seja deflagrada, nesse sentido, ela será considerada ilegal, ok? Então, lembrar sempre que na vigência de convenção, acordo ou sentença normativa, você não pode deflagrar a greve. A não ser que, olha só, exceções ao artigo, a essa proibição. A não ser que uma cláusula do acordo, da convenção ou da sentença normativa não esteja sendo observada pelo empregador. Aí sim você pode fazer a greve. Então, regra geral, não posso deflagrar greve na vigência de acordo, convenção ou sentença normativa se estiver tudo ok, se o empregador estiver cumprindo com o que está estabelecido ali, eu não posso fazer greve. Agora, se ele não está, por exemplo, pagando o salário convencionado ou adicional convencionado nesse diploma coletivo, aí eu posso fazer a greve, né? Olha lá, greve visando o cumprimento de cláusula ou condição estipulada em instrumentos que estejam em vigor, tá? Então, o meu empregador, ele não está cumprindo com as normas estabelecidas no acordo ou na convenção. Posso deflagrar a greve? Aí pode, tá? Se ele estiver cumprindo bonitinho, não pode. Outra exceção a essa regra. Greve motivada pela superveniência de fato novo ou acontecimento imprevisto que acarrete na alteração substantiva da relação de trabalho. O que significa isso? Eu tenho um acordo, uma convenção vigente, válido, que está sendo observada, mas algo imprevisto, novo, de força maior, caso fortuito, altera as condições de trabalho a ponto de torná-las insustentáveis, ainda que exista esse acordo ou essa convenção. Aí eu posso deflagrar uma greve? Posso também, tá? Então, essas são as exceções. Olha só, a nossa lei de greve, a Lei 7783 de 89, ela traz procedimentos para que uma greve seja deflagrada. Não é simplesmente juntar ali o pessoal e falar, estamos de greve. Não, né? Nós precisamos de uma assistência do sindicato, de uma assembleia com um quórum mínimo, né, estabelecido de trabalhadores e uma tentativa prévia real de conciliação entre as partes. Então, vamos ver o que a lei de greve estabelece como requisitos para que uma greve possa ser deflagrada, né? O que eu preciso observar até chegar a essa greve. Então, olha lá. Primeiro, tentativa prévia e real de conciliação. A OJ11 da SDC, que é a Seção de Dissídios Coletivos do TST, lembram daquela aula que eu expliquei para vocês toda a divisão das seções de dissídios individuais e coletivos? Como nós estamos falando de direito coletivo, nós temos aí OJs relacionadas a dissídios coletivos. Então, a seção de dissídios coletivos me trouxe lá a OJ número 11, que fala o seguinte: é abusiva a greve levada a efeito sem que as partes hajam tentado direta e pacificamente solucionar o conflito que lhe constitui o objeto. O que significa dizer que eu preciso, antes de deflagrar a greve, tentar uma conciliação com a parte contrária. Eu preciso ter feito essa tentativa de acordo, né, de conciliação, que restou infrutífera, para eu então partir para o último caminho, que seria a greve, tá? Então, primeiro, eu preciso da tentativa de conciliação, tá? Não consegui entrar num consenso, chegar num consenso com o meu empregador, aí então eu posso partir para a greve.
Para partir para a greve, eu preciso aqui, ó, de uma convocação pela entidade sindical na forma do seu estatuto. Cada sindicato tem o seu estatuto e nesse estatuto estará previsto todas as formalidades de convocação da assembleia, o quórum para deliberação da deflagração da greve, como a greve vai terminar, como e quando, né? Então, tudo isso vai estar previsto no estatuto de cada sindicato. Então, eu preciso verificar todas essas observações que estão lá no meu estatuto, do meu sindicato, para que essa greve seja considerada legal e para que ela exista, certo? Algo importante é o chamado aviso prévio da greve. Nós temos aqui, lá na lei de greve, dois prazos, né, que eu vou aqui grifar para vocês, ó, 48 horas, 48 horas e 72 horas. Eu preciso avisar o meu empregador e avisar a coletividade, no caso das atividades essenciais, de que a minha categoria vai entrar em greve, tá? Eu não posso simplesmente cruzar os braços de um dia para o outro. Então, olha só, nas atividades que não são consideradas essenciais, eu preciso comunicar ao meu empregador de que eu vou entrar em greve, eu e os meus colegas, num prazo, né, numa antecedência mínima de 48 horas, tá? Esse prazo deve ser observado para que não haja uma surpresa por parte do meu empregador, ok? Nas atividades que são consideradas atividades essenciais, por sua vez, esse prazo é um pouco maior. E esse prazo deve ser tanto para o meu empregador quanto para a sociedade. Então, eu não posso, como usuário, por exemplo, do transporte público, ser pego de surpresa. Saio do trabalho uma sexta-feira à noite, cansada, vou pegar meu ônibus. Cadê o ônibus? Ah, resolvemos entrar em greve. Quando? Há 1 hora atrás. Não, isso não pode acontecer, tá? Principalmente quando a gente fala de atividades essenciais. Então, nas atividades essenciais, esse aviso prévio tem que ter um período mínimo de antecedência de até 72 horas. Nas atividades comuns, 48 horas. Nas atividades essenciais, 72 horas, tá? Aqui nas essenciais, tanto para comunicação para o empregador quanto para a sociedade em geral, ok? Nós temos também aqui uma regrinha de manutenção de equipes de empregados para assegurar serviços inadiáveis da comunidade. De novo, os serviços essenciais, eles têm de continuar, ainda que exista greve, uma porcentagem. Então, a gente vê muito em caso de greve de transporte público, nós temos sempre aí que o tribunal manda 30% da frota dos ônibus circularem durante o período de greve. O que é isso? É exatamente a manutenção de equipes de empregados para serviços inadiáveis, né? Ou então, serviços cuja paralisação possa acarretar um prejuízo irreparável à empresa ou impossibilitar a retomada da atividade empresarial, né? É claro que a gente tem que pensar também que esses empregados que estão em greve, eles não querem o fim do seu posto de trabalho, eles querem uma melhoria na condição da prestação dos seus serviços. De forma que nós temos que pensar que uma paralisação que venha a gerar, por exemplo, a falência de uma empresa, a greve ela vai perder seu sentido, porque a empresa vai fechar, os trabalhadores vão ser o quê? Demitidos, dispensados. Então, não é isso que se objetiva com a greve. O que se objetiva com a greve é que os postos de trabalho permaneçam, mas que as condições de trabalho sejam melhoradas, né? Em regra é isso. Então, se eu tenho uma atividade empresarial que se todo mundo parar, a empresa fecha, eu tenho que manter ali um grupo de trabalhadores para que essa empresa continue sobrevivendo, até para a manutenção dos seus próprios empregos, né?
Então, eu preciso aqui dessas equipes, nesses dois sentidos. Beleza? Fechou? Isso tudo aqui tá na sua lei de greve, que você vai ler aí no seu vadimécum, tá? Falei de atividades essenciais, falei muito de serviço de transporte público, mas existe aqui, ó, no artigo 10 da Lei 7783, um rol aí de atividades que o legislador considera essencial. Primeiro, esse rol, ele não é um rol taxativo, fechado, tá? Ele é só exemplificativo. Então, nós temos aí, ó, tratamento e abastecimento de água, produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustível, por óbvio, assistência médica e hospitalar, essencial, comercialização de medicamentos e alimentos, atividades funerárias, transporte coletivo, captação e tratamento de esgoto e lixo, telecomunicações, vou dar uma pulada aqui, ó, compensação bancária, controle de tráfego aéreo, todos esses são consideradas atividades essenciais. Atividades essenciais que devem observar aqui, ó, o prazo de 72 horas, no caso de deflagração da greve, e manutenção de equipes para assegurar serviços essenciais, tá? Existem outros que podem ser incluídos nesse rol? Existem, né? Lembrando que esse rol é exemplificativo e não números fechados, números clausos, tá bom? Nós temos aqui, também na lei de greve, direitos e deveres dos grevistas, que estão lá nos artigos 6º e 7º da lei de greve. Olha só, a greve não é a suspensão temporária e pacífica da prestação dos serviços? Sim. Então, nós temos como direito dos grevistas a utilização de meios pacíficos de persuasão, né? Eu posso persuadir o meu colega ali na frente da fábrica, distribuindo panfletos, colocar aquele nariz de palhaço, apitar, para que as pessoas se sensibilizem e venham a participar da greve comigo? Posso, isso não tem problema nenhum. Não estou batendo em ninguém para que essa pessoa venha aderir à greve. Eu estou utilizando de meios pacíficos, cartazes, apitos, nariz de palhaço, tudo isso é perfeitamente possível. Arrecadação de fundos por meios ilícitos, obviamente, para que eu realize aquela greve, para que eu contrate ali um caminhão de som, livre divulgação do movimento, vou distribuir panfletos, vou fazer faixas, né? Proteção contra dispensa. Olha só, eu disse para vocês lá no começo, quando falei do conceito de greve, que a greve é uma suspensão, né? Então, nós já estudamos em direito do trabalho os efeitos da suspensão no contrato e os efeitos da interrupção. Veja que a greve, salvo se for acordado depois, na convenção, no acordo ou na sentença de forma diversa, ela é uma suspensão do contrato de trabalho. Durante a suspensão do contrato de trabalho, nós sabemos, os empregados não recebem salário, né? O tempo de trabalho não é computado, com exceção de 2 casos específicos, mas o tempo não é contado, e também a suspensão traz como consequência a impossibilidade de dispensa daquele empregado, de demissão daquele empregado por justa causa que seja, né? Até porque se a gente pensasse numa possibilidade do empregador poder mandar embora o empregado que participasse da greve, o movimento perderia o seu objeto, né? Então, enquanto a greve está vigente, os contratos de trabalho daqueles empregados que estão fazendo greve estão suspensos. E a suspensão traz como uma das suas características a proteção contra a dispensa desses empregados. Ou seja, ninguém pode ser demitido durante a greve, porque os contratos de trabalho estão suspensos, ok? Se pudesse, ninguém ia fazer greve, né? E depois, olha aqui, proteção também contra a contratação de substitutos pelo empregador. Olha só, isso também
descaracterizaria o movimento. Se os meus trabalhadores entram em greve e se eu posso contratar outros para substituí-los, qual seria a pressão, né, que esses trabalhadores colocariam sobre o empregador? Então, olha que interessante. Durante a greve, eu não posso demitir quem está fazendo greve e eu não posso contratar outros trabalhadores em substituição àqueles que estão em greve. Claro, senão o meu movimento perderia todo o sentido, né? Agora, com relação à contratação de substitutos, a lei abre algumas exceções, tá? No artigo 9º e 14º, ele fala o seguinte: o empregador pode contratar substitutos quando o movimento for ilegal. Então, quando a justiça declarar que a greve é ilegal e os trabalhadores continuarem em greve, aí sim o empregador ele pode contratar substitutos. Ou então, segunda exceção, quando os grevistas eles não formarem aquela equipe de manutenção que eu falei logo acima para vocês, né? Para manter ali bens e serviços cuja aparelhização possa acarretar um prejuízo irreparável ou até mesmo um fechamento da empresa. Então, eu tenho a greve acontecendo, os trabalhadores, eles não separaram ali um grupo de empregados para manter a atividade econômica em funcionamento, e aí o que o empregador pode fazer? Aí, nesse caso, ele pode, então, contratar substitutos, tá? Em regra, ele pode? Não, não pode, a não ser nessas duas exceções previstas no artigo 9º e 14 da Lei 7783, tá? Agora, além dos direitos dos grevistas, esses também possuem deveres. Quais são? Assegurar a realização dos serviços ou das atividades essenciais à comunidade, não é? Então, se eu tenho uma paralisação, uma greve no transporte público, essa é uma atividade essencial? Tá lá no artigo 10 da lei de greve. Eu posso parar completamente? Não. Eu tenho que manter um mínimo desse serviço sendo prestado para atender a população, né? Que é, no fim de tudo aí, que seria a mais prejudicada. Não fazer greve após a celebração de acordo, convenção ou decisão judicial. Já falei lá em cima também. Se eu tenho um acordo coletivo ou uma convenção, que são aqueles diplomas entabulados entre sindicatos ou entre o sindicato dos empregados e a empresa, respectivamente, ou se eu tenho uma decisão, uma sentença normativa que já estabeleceu as regras que vão regulamentar aqueles contratos, aquelas relações de emprego, eu não posso, depois de já celebrado esses diplomas, eu não posso deflagrar uma greve, que ela vai ser considerada ilegal, tá? Sempre respeitar os direitos fundamentais e não praticar atos de violência contra pessoas, né, ou bens. Então, eu não posso entrar lá na empresa e quebrar tudo, né, porque, primeiro, patrimônio nem é meu, é do empregador. Não posso fazer isso, eu não posso bater nas pessoas para que elas passem a integrar o movimento comigo. Então, esse movimento tem que ser pacífico, tá bom? Ok? Final da greve. Como que a greve vai terminar? Vai durar para sempre? Já vi que não pode. Lá no conceito de greve, eu tenho que a suspensão temporária. Então, uma hora essa greve vai ter que terminar. Olha só, nós temos a possibilidade de colocar fim ao movimento grevista por meio de um acordo celebrado por negociação coletiva, direta entre as partes conflitantes. Ótimo, é uma forma aí de resolver o conflito. Ou eu posso, então, utilizar um acordo resultante de mediação por meio de uma autoridade pública, né, ou de um terceiro. Eu posso utilizar a arbitragem e decisão da Justiça do Trabalho. Então, a greve, ela vai terminar ou porque as partes chegaram a um acordo e aí celebraram uma convenção, um acordo coletivo, dispondo ali nesses diplomas quais são as regras que serão aplicáveis a partir dali às relações trabalhistas envolvidas, ou se as partes não conseguirem chegar a uma autocomposição por meio desses diplomas, o que pode acontecer?
aí a competência, né, dos tribunais regionais do trabalho em decidirem colocar um ponto final à greve e o próprio juiz do trabalho, ou desembargador no caso, vai resolver essas decisões, esses conflitos, por meio de uma decisão chamada sentença normativa. Então, vocês não chegam a um acordo, a justiça decide, né? Então, essa sentença normativa pode ser também utilizada para dar fim à greve. Então, eu posso, através da autocomposição, realizar acordos, né? Ou acordo ou convenção, eu posso utilizar a arbitragem e eu posso, por fim, se nós não conseguirmos chegarmos a esse acordo, levar o dissídio para a decisão da Justiça do Trabalho, que colocará fim à greve por meio de uma sentença normativa. Atos abusivos e responsabilidade. É claro que os atos que sejam excessivos, né, os atos que sejam violentos, enfim, sejam abusivos, eles podem ser, a pessoa que os cometeu pode ser responsabilizado tanto no âmbito civil quanto no criminal, né? Olha só, o Código Penal, ele inclusive traz alguns artigos, o 197, o 200, o 202, o 330, que falam sobre a responsabilização penal que decorra de atos que venham a ser praticados pelo trabalhador durante a greve. Então, ó, só de exemplo aqui o artigo 197. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a exercer ou não arte, ofício, profissão, indústria, ou trabalhar ou não trabalhar durante um certo período ou determinados dias. O que é isso? É eu, por meio de violência ou grave ameaça, dizer para alguém não trabalhar, né? Coloca uma arma na cabeça da pessoa, você não vai trabalhar hoje. E você vai aderir à greve. Isso não pode, isso é considerado crime, tá? Então, só alguns exemplos aqui, tá bom? Coloquei aqui um tópico de efeitos jurídicos. O que acontece com relação ao contrato de trabalho da pessoa que participou da greve. Já falei um pouquinho aí no meio da aula, mas basicamente, lembrando, né, que o contrato de trabalho do trabalhador que está em greve está suspenso, ele permanece suspenso. Olha só o que diz a súmula 316 do STF. A simples adesão à greve não constitui falta grave, o que significa dizer que o empregador não pode demitir o empregado porque ele está participando da greve, né? Até porque o seu contrato está suspenso. Então, olha só, a simples adesão à greve não constitui falta grave. Ok, então a regra é: fiz greve, o meu contrato de trabalho está suspenso. Quais são os efeitos da suspensão do contrato de trabalho? Eu não recebo salário, o tempo de serviço não é computado e eu não posso ser demitido, ok? Ótimo. Só que a lei possibilita que as partes, ao realizarem um acordo, uma convenção ou colocarem um ponto final na greve por meio de uma sentença normativa, que elas pactuem de forma diversa, fazendo com que a suspensão possa ser entendida como interrupção, inclusive com a possibilidade de pagamento desses dias paralisados. Então, nada impede que eu acorde, né, de forma diferente quando da entabulação desses diplomas coletivos lá no final da greve. Então, o meu empregador, até para flexibilizar e para fazer com que os empregados voltem, ele pode colocar lá uma cláusula no acordo coletivo dizendo o seguinte: olha, os dias paralisados de greve serão pagos normalmente. E aí a suspensão ela se transforma em interrupção, tá? Então, a regra geral é que a paralisação por meio da greve gere uma suspensão, mas eu posso acordar de forma diversa, por exemplo, através do entendimento de que foi uma interrupção e não uma suspensão? Pode, sem problema nenhum, tá bom?
Basta só colocar direitinho lá no acordo coletivo. Olha só, lockout. O que é o lockout? O lockout é a greve realizada pelo empregador. É o empregador que fecha as portas da empresa e não deixa o seu empregado trabalhar. Isso pode no ordenamento jurídico brasileiro? Não, é vedado. Então, a greve do empregador é vedado no ordenamento jurídico brasileiro, tá bom? Aqui, ó, artigo 17 da Lei da Greve diz que fica vedada a paralisação das atividades por iniciativa do empregador com o objetivo de frustrar negociação ou dificultar o atendimento de reivindicações dos respectivos empregados. Então, a greve do empregador é chamada de lockout e é proibida no nosso ordenamento jurídico brasileiro, tá? Quero que vocês em casa leem aí as jurisprudências, né, relacionadas à greve do TST e do STF. Coloquei aqui também precedentes normativos, tá? Para que vocês façam a leitura em casa. E por fim, quero falar de fazer duas observações aqui. Falar da greve no serviço público e a greve dos policiais. Olha só, lá no artigo 37 da Constituição, que é aquele artigo que fala sobre a administração pública, né, e portanto dos servidores públicos, nós temos o inciso 6, que diz que é garantido ao servidor público civil, né, e não militar, o direito à livre associação sindical. Então, eu posso ter um sindicato dos servidores públicos, sem problema nenhum, é um direito garantido aqui por eles, a eles na Constituição Federal. Além disso, no inciso 7, ele fala que a Constituição diz que o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Essa lei de greve do servidor público, ela existe? Não, ela não existe, ela ainda não foi editada. De forma que o entendimento do Supremo é que as greves deflagradas por servidores públicos serão regidas naquilo em que couber pela lei de greve do empregado normal, que é essa nossa lei 7783. Tudo bem? Ótimo. Então, por enquanto, existe a possibilidade de greve do servidor público assegurada na Constituição? Sim. O servidor público civil, reitero. Agora, eu tenho essa lei específica? Ainda não, ela não foi editada. Então, o Supremo determina que se utilize ou se verifique as normas da lei de greve comum, tá? Até que sobrevenha aí a lei específica para o serviço público, ok? E a greve dos policiais. Muito tem se falado por conta de uma greve que nós tivemos aí há pouco, né? E que um político resolveu usar uma escavadeira lá para acabar com a greve, né? A greve dos policiais. Olha só o que diz a Constituição em relação a esse fato. O artigo 142, inciso 4 da Constituição diz que ao militar são proibidas sindicalização e a greve. E aqui entram Forças Armadas, Aeronáutica e Marinha, né? E como que eu aplico isso para os militares dos estados, do Distrito Federal? Por meio da aplicação do artigo 42, parágrafo 1º da Constituição Federal. Opa, aqui, ó. Aplicam-se aos militares dos estados, Distrito Federal e territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do artigo 14, 49 e do 142, que proíbe a sindicalização e a greve, tá? Portanto, as greves que são deflagradas por esses agentes são consideradas greves ilegais, porque são proibidas, tá bem? Primeiro porque eles exercem atividades essenciais, aí vamos colocar que segurança, né, seria uma atividade essencial, e alguns ainda dizem que
por eles terem fácil acesso a armamentos, a greve nem sempre seria pacífica, então melhor evitar, tá bom? Então, com isso, a gente termina aqui de forma rápida e breve o nosso encontro online. Espero que vocês tenham tido com essa aula uma melhor compreensão do assunto, e semana que vem, se não estivermos juntos, continuaremos aqui nos encontrando via online, tá? Continue os seus estudos, se cuidem e em breve nos encontramos, ok? Beijo!